costumo gravar o que eu prego, o lado bom de gravar o que eu prego é que ninguém pode me acusar de mandar indireta, a não ser que eu estivesse mandando indireto para quem eu nem sei que vai ouvir o que eu prego, não é mesmo? E, meus irmãos, voltando a falar sobre influência, a intenção aqui nessa noite é que você pare para refletir sobre o tipo de influência que você de alguma forma está promovendo no ambiente em que você está. Todos nós aqui ou temos acesso ou ouvimos falar de mídia social, mas antes disso as redes sociais eram o muro da vizinha, não sei quem lembra disso. Menina, nem te conto, e depois do nem te conto, só Deus sabe o que vinha. E, ou seja, nós sempre estamos influenciando, sempre tem alguém nos olhando, sempre tem alguém falando alguma coisa a respeito de nós. E eu gostaria que a gente pensasse com muito carinho a respeito disso. Claro que antes eu preciso informar a vocês que, como é um culto promovido pela juventude, eu até falei com o Felipe agora há pouco, né? Tem como aparecer ali rapidinho? Eu sei que na imagem você talvez não consiga identificar direito as informações, mas eu trouxe alguns e-books, né, no meu arquivo. Caso alguém tenha interesse, a gente fala sobre liberdade, a gente fala sobre ministério pastoral, a gente fala a respeito de casal, ministério diaconal, história dos batistas. Nós temos 2 contos elaborados por inteligência artificial. Um é burrice espiritual a partir das obras da carne, e o outro é inteligência espiritual a partir do fruto do Espírito. Caso você tenha interesse em adquirir qualquer um desse e-book, é só mandar um zap para mim, 21 98553 6774. Não vou repetir, é só você voltar o vídeo que você vai ouvir de novo o número do meu celular. Você que está aqui presente, tem um monte de gente aqui que tem o meu celular, que eu sei, é só você entrar em contato e eu mando para você. A gente está fazendo a R$5, a chave Pix é o mesmo número, tá certo? 21 98553 6774. Tem alguns materiais impressos ali, mas não tem a mesma quantidade. Mas caso você tenha interesse, a gente também tem disponível, seja no dinheiro, obviamente, tem também no Pix, que agora tudo é Pix, não é mesmo? Nós também, para aquele pessoal da época do Fred Flintstone, temos a maquininha, caso alguém esteja com um cartão ainda. Cheque a gente também aceita, não sei se alguém anda com cheque aí. E tem o Cred Crente. O Cred Crente, você me dá o nome de alguém conhecido da igreja, que eu vou ficar sufocando até você pagar, sem problema nenhum. Uma vez fazendo esse apelo para você contribuir com a obra do Senhor Roberlan Julião, agora vamos para o motivo que eu fui convidado para estar aqui, tá certo? Eu peço que projeta por gentileza o primeiro slide. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo 14. Não, a gente não vai projetar o versículo no Data Show, tá bom, gente? É igual antigamente. Quem não tem Bíblia senta perto de um crente, acessa aí no seu celular, tá? Ou abre aí a de papel. Tem um pessoal que discute, que briga se a Bíblia é de papel ou se é digital. Tem que ser Bíblia, tá certo? Se quiser trazer papiro, pergaminho, por você também, tem que ser Bíblia. Então você abra por gentileza em Juízes, capítulo 14, e nós vamos falar um pouco sobre um cara que tinha tudo, mas tudo, para fazer um trabalho de liderança fenomenal. Tinha tudo, sabe? Na minha infância tinha um bordão de um programa do Chico Anísio, arrebentar a boca do balão, não é? Depois o mais antigo explica para o mais novo o que significa isso, mas o cara tinha tudo para arrebentar a boca do balão. E infelizmente
não aproveitou as oportunidades que teve, assim como alguns outros heróis da fé com muito mais dificuldade aproveitaram. Se José tivesse as oportunidades de Sansão, se Daniel tivesse as oportunidades de Sansão, quantas coisas não poderiam fazer para liderar? E Sansão teve as oportunidades de Sansão, mas fez a obra de Deus? Fez. Atendeu o que Deus queria que fizesse? Em parte sim, como qualquer ser humano mortal, mas poderia ter rendido muito mais. Assim como você, o tempo que você gasta lendo, estudando, pesquisando, fazendo atividade física, é diferente do tempo que você gasta vendo TV, na internet, passando feed direto, né, de rede social, conversando com vizinhos sobre a vida da filha da fulana, né? E assim, quando você vai ver, se você botar na balança, o tempo passa para todo mundo, mas alguns vão tirar mais proveito dessa breve e frágil vida que a gente tem. E aí, capítulo 14, versículo 1, 2, 3 e 4. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. E aí você observa desde o início aqui, é um cara que já não dá muito ouvido para pai e mãe. Seu pai pode ser cachaceiro, mas é seu pai. Sua mãe pode ter um filho de cada homem, mas é sua mãe. E a Bíblia diz que quem honra pai e honra mãe tem uma vida longa. Por quê? Papai e mamãe vieram antes. Ah, mas minha mãe fumou e está falando para eu não fumar. Bem, se fumar ouvindo uma mãe que foi fumante dizendo para não fumar, é burro, né? Ou nécio, para ficar mais elegante, já que eu estou no púlpito. Então, é algo para a gente pensar, entende? Meu pai fez um monte de besteira e agora quer me dar conselho. Mais um motivo: ele não quer que você quebre a cara como ele quebrou. Para mim é simples isso. E aí a gente tem um carinha aqui que foi levantado por Deus para liderar, mas líder que não respeita a liderança, ou seja, o cara não ouve o pai, o cara não ouve a mãe. Então a gente já olha para uma situação complicada. E aí tem uma música, sabe, que toca muito meu coração, que eu não posso escutar essa música que eu choro. Diz o seguinte: ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho, ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias para suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo, novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. E ele, abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. E eu me despedi dos meus pais, e queimei minhas carroças, e afundei meus barcos no cais. E é a pergunta que toca bastante meu coração: para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? É aquela sensação, vou pegar pelo menos a minha situação. Com 22 anos eu estava no seminário, só que o seminário não era reconhecido denominacionalmente, né? E a denominação no meu tempo ela era muito mais exigente. A gente tinha que fazer teologia durante 4 anos.
a distância nem pensar, e tinha que ser reconhecido pela Abibete, e dependendo ainda, às vezes a igreja não recomendava, mas eu queria estudar e eu falei para o meu pastor, eu quero pelo menos para aprender, porque assim, eu não era recomendado pela igreja, mas para estudar e aprender eu podia, aí eu fui. Era um seminário de 2 anos, o antigo Boas Novas, terminou, apareceu uma congregação para dirigir, eu com 23 anos tinha casado, com 24 estava dirigindo uma congregação, e aí dali para cá, né, foi só a igreja a minha vida. E aí às vezes eu olho e penso assim, pô, mas se eu tivesse feito aquilo com a minha vida, como é que seria a minha casa, a educação do meu filho, a minha conta bancária e tudo tal, porque a maioria dos pastores começa a pastorear com essa idade que eu estou, né? E aí eu falando com Deus, né, olha, não tem mais para onde voltar, agora daqui é só para frente, a única juventude que eu tinha eu coloquei na tua mão, agora não tem mais, né? Agora daqui para frente é bicão para frente, esperar o juiz apitar e falar, vem filho, né? Agora já era, né? Para quem está curioso, o meu joelho tem 50 anos, tá bom? Então, a pele não, mas o joelho fazer o quê? E aí nesse caso, voltando aqui, ele fala, para onde eu irei, Deus? Se eu não tenho para onde voltar, só tem você, palavra de vida eterna. E quando a gente pensa aqui em ministério, quando a gente pensa em influenciar, quando a gente pensa em ir, fazer discípulo, integrar pessoas, quando a gente pensa em ajudar essas pessoas a serem parecidas com Deus, e nós? Que pastor eu posso ser se eu não ouço a Deus? Que pastor batista eu posso ser se não ouço minha igreja? Que diácono eu sou se não ouço meu pastor? Que jovem eu sou se não ouço minha liderança? Eu não sei se dá para perceber que tem um pessoal que eu não sei a que Deus essa gente serve. Eu só obedeço a Deus, quem obedece a Deus obedece a quem Deus mandou obedecer, amém? Então a gente percebe que assim, Sansão ele já começa de um jeito esquisito, e você percebe no texto o seguinte, ele olha, ela é o que me agrada. Eu estava conversando com a minha esposa, teve bolo com guaraná na saída lá da igreja hoje pela manhã. Aí meu filho estava feliz da vida lá com bolo e guaraná. Eu falei, bebe logo esse negócio, menino. Aí a Gisele é minha esposa. Ah, você também não demorava não? Mãe gosta de defender filho, né? Por isso, filho com 2 mães, pelo amor de Deus, deixa eu explicar. Filho com 2 mães que eu estou falando aqui é no nosso contexto, tá? É hétero cis, né? Filho com 2 mães não daria certo, gente, porque assim, mãe é mãe, pai já é um pouquinho mais, entende? Embora tem família que às vezes parece que a mãe que é o carrasco, né? Mas na minha não é. E aí nesse caso eu falei para ela, naquela época eu não sabia que isso era veneno, então eu ficava bebendo bem devagarzinho para sentir o gosto. Agora eu até evito, eu bebo só na tentação mesmo, né? Sabe como é que é? Mas assim, a gente quando lida com algumas situações, a gente não se liga às vezes. Tem coisa que é prazerosa, mas não é boa. Aí você vê, por exemplo, às vezes aquele cara que poderia ter uma vida muito legal, mas ele não ouviu o conselho dos pais. Ele se impressionou com a beleza da moça. Só que por trás daquele rosto tem um crânio, dentro daquele crânio tem um cérebro. E se ela é doida? Perdão, falei errado, se ela for doida. Ou você acha que uma mulher é perfeita mentalmente só porque ela é bonita? E se ela for mãe do seu filho, você está ligado a ela até o fim da vida. E tudo começa com uma escolha lá atrás, mas não escutou ninguém, ouviu o próprio coração. Vai, Sansão. Por isso que a proposta parece paradoxal, resista e fuja. Resista porque você precisa ser firme. Você está numa guerra, você está numa situação em que estão de alguma forma batendo todo dia na sua família. A mesma sociedade, né, que fica falando, vai novinha, senta novinha, faz não sei o que lá novinha, é a mesma sociedade que fala que criança não é mãe.
A mesma sociedade que bota roupa colada e justa nas crianças, depois fica todo mundo desesperado porque que aquela menina com 10, 11, 12, 13 anos está transando por aí. E aí eu não sei se dá para perceber que assim, a gente vive num mundo tão doente que parece que a gente é mais incentivado a ser criminoso do que a ser gente honesta. E aí numa época como essa você precisa resistir. Mas qual é a dificuldade de resistir? Porque é um projeto. E a frase não é minha, é de Darcy Ribeiro. A crise da educação não é acidente, é projeto. E aí eu lembro de Renato Russo: desde que nascemos fomos programados para receber o que vocês nos empurraram como enlatados de USA de 9 às 6. Desde pequeno nós comemos lixo, comercial e industrial. E agora chegou a nossa vez, ao século 21. Vamos cuspir de volta tudo em cima de vocês. Olha a juventude de hoje. Adolescência que vai até os 40 anos. Na minha infância, um cara de 18 anos era homem. Hoje um cara da minha idade é menino. E aí numa situação dessa você tem que resistir. Só que ao mesmo tempo você tem que fugir. Por quê? Há uma orquestração. Tem gente inteligente por trás da mídia. E quando eu estou falando de mídia, eu não estou falando de Rede Globo, eu estou falando de mídia no geral. Gente que sabe como incentivar a gente a ficar preso diante da tela, aprender a gente com determinado filme, com determinada narrativa, a inculcar nas nossas crianças alguns desenhos. Aí daqui a pouco nossos filhos com 12, 13, 14 anos estão refletindo um monte de coisa diferente do que a gente ensinou. Porque na nossa cabeça, se ele está dentro do quarto, ele está em casa. Não, ele está na rua, porque ele está na internet. Qualquer tipo de gente está lá com ele. Ou você, agora eu vou bater um papo com o tiozão. Você, tiozão, quando conversa com aquela russa, aquela loura, aquela ruiva no Facebook, tu acha que é uma ruiva que está lá do outro lado? Se bobear, um crioulo de 2 metros. O nome está Daisy. Mas é o jamelão ali, ó, do beco. Vai! Então eu não sei se dá para perceber que assim, esse é o tempo que a gente vive. Por isso fuja também. E aí, aquele clique, Felipe, por favor. Já que não é o Felipe, quem pode dar o clique aí? Oi, obrigado. Então quem é Sansão? Na nossa cabeça, Sansão é Sansão. Não, Sansão é uma pessoa como nós. Qual é, pastor? Eu sou mulher e eu vou ter problema com Dalila? Calma. Qual é o tipo de Dalila que está na tua vida? Que está na tua frente? E aí? Qual é o tipo de poder que você tem? Sansão era força. Algum tipo de habilidade você tem? É com a internet? É com dinheiro? É com beleza? Não sei. E aí o que Sansão tinha, ele usava para o seu próprio interesse. A fraqueza dele era a mulher. De repente a sua não é, mas pode ser dinheiro, pode ser fama. No meu caso, o que poderia ser fraqueza? Agradar o auditório para receber convite, ganhar envelopinho, vender meus livros e ser convidado para pastorear. Agora, dificilmente eu vou ser convidado para pastorear, todo mundo sabe como eu prego. Não tem como eu agradar o pessoal para depois entrar e mostrar a minha garra. Deu para entender? No meu caso, eu não gostou, come menos. Então, ou seja, cada um tem sua Dalila. A Dalila que me seduziria seria isso. Meu filho estava estudando lá no Colégio Santo Antônio nessa hora. Eu estaria usando a 1000. Só que resista e fuja. Não sei qual é a sua Dalila. Eu sei que Sansão é uma pessoa como nós. E aí, vamos pensar. Uma pessoa chamada por Deus para influenciar a partir do seu ambiente, como resultado de sua dedicação ao Senhor e à sua causa. E aí, esse Sansão, não é? Teve um chamado pessoal, assim como nós, um chamado pessoal intransferível. Deus chamou pastor Isaías para fazer algo que não me chamou para fazer. Deus me chamou para fazer algo que não chamou o pastor Leander para fazer. Deus chamou cada um para algo,
Você tem uma personalidade, eu tenho outra. Você tem uma história de vida, eu tenho outra. Você passou por algumas dores, eu por outras. E aí, cada um de nós, seja com o nosso sentimento de ausência, ou seja, de repente, né, com aquilo que de alguma forma nos engrandece. Muito obrigado, meu irmão. Então, eu não sei. Eu sei que tem coisa que Deus chamou você para fazer que eu não tenho como fazer. E como é que a gente percebe isso? Na nossa própria murmuração. Pô, mas ninguém está vendo isso, mas ninguém está vendo isso, ninguém está vendo isso. Só falta alguém falar no ouvido dele: por que você não faz? Já que isso te incomoda. É simples isso. Deus chamou Sansão para fazer algo que não chamou José. Deus chamou Davi para fazer algo que não chamou Pedro. Cada um de nós tem um chamado pessoal e intransferível, e esse chamado precisa ser honrado. Então, quando aparecem determinadas Dalilas para mim, é fácil me desvencilhar de todas elas? Claro que não. Mas aí eu lembro: vale a pena trocar a bênção da primogenitura por um prato de lentilha? Esse é o caso. Esse é o caso. Então nós olhamos para cá e percebemos que esse cara tinha um chamado para honrar, assim como nós. Sofria tentações, assim como nós. Tentações essas que prejudicaram sua jornada, que atrapalharam sua missão. Ele devia evitar quedas como eu e você devemos evitar. Então eu no trabalho, aí chega um colega e fala assim: vem cá, vou te mostrar um negócio. Eu falo: se for mulher não mostra não. Tem que ser homem. Beleza, é legal você escutar isso, não é? Mas já dei logo o toque. Deu para entender? Ou seja, de tentação a gente não enfrenta, a gente corre, a gente evita. Não dá para fazer dieta com um pudim de leite na geladeira. Eu vou vencer! Pô, filhão, vence mudando o seu ambiente. Você não muda o seu ambiente. Entende? Será que se Bill Gates estudasse numa escola pública da Baixada Fluminense, seria quem é? É questão de ambiente. Não estou tirando o mérito dele, eu só estou dizendo que muitas pessoas com o potencial dele não estavam no ambiente que ele estava, até que na época dele, para ter uma escola com computador já era difícil. Então eu não sei se dá para você perceber que qual é o teu ambiente. E aí nesse caso aqui, sabe, eu gostaria que você estivesse pensando com carinho em relação a evitar as quedas. Mas a ideia aqui não é acusar ninguém. Ao cair, Sansão se levantou. Ele não ficou prostrado: fiz um monte de besteira, parou. Não, negativo. Quem conhece a história de Sansão sabe que se ele tivesse começado como ele terminou, talvez ele tivesse terminado como começou. Porque assim como a soberba precede a queda, a ruína, a humildade ela precede a honra. O próprio Jesus falou: vai a uma festa, não procure os primeiros lugares. Você pode ser constrangido a ir para o último, porque o primeiro estava reservado. Entende? Só que o problema é que tem muita gente que se acha que a última bolacha do pacote, né? É aquele cara que bagunça a mulher porque ele pensa que ela não vai me largar, ela tá velha. E aí eu gosto de lembrar daquela música, né? Não interessa se ela é coroa. Minha falecida mãe dizia que sempre tem um chinelo velho com o pé doente. Abre teu olho. Deu para entender? O problema é que as pessoas, elas precisam perder, é a última música do mundo, para aprender a valorizar a mina de fé. Então não sei se dá para você observar que assim, ele, graças a Deus, deu a volta por cima, só que já estava sequelado. Eu posso quebrar esse copo e juntar de novo, mas ele não vai ser um beijo depois que eu juntar. E nisso, nós observamos aqui, né, que ele
fez o que fez, errou o que errou, mas ainda assim, ele se tornou uma referência para a gente parar para pensar. Ele entrou na galeria dos heróis da fé e ele recomeçou o que foi chamado para fazer. E que nós aprendamos com a história de Sansão, a fim de que sejamos influenciadores, alcançando, acolhendo, acompanhando e ajudando pessoas com amor próprio e por amor a Deus. Esse alcançar, acolher, acompanhar e ajudar é para fazer uma média, tá? Com a divisa que é Mateus 28, 19 e 20, tá legal? E a questão do amor próprio por amor a Deus, você vai reparar que quando a gente enfia o pé na jaca, Deus não deixa de ser Deus porque a gente pecou não, filho. A gente está plantando vento e vai colher tempestade depois. É isso aí. É isso aí. O indivíduo ele pensa, não, vou me entregar, essa tentação aqui é mais forte do que eu, e vai ficar por isso mesmo? Vai não, bonito, vai não, a fatura vai chegar. Quem compra no cartão de crédito sabe do que eu estou falando. O cara corta para lá, ele corta para cá, corta para mim, eu quero isso, eu mereço, eu quero aquilo, aí depois vem a fatura. Mas eu sou dizimista, eu dou 10%, e os 90%? Como é que eu trato os 90%? Esse é o caso. Do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. E então, diante de uma situação como essa, o apelo que eu faço é: resista, Sansão, resista e fuja. Aquele clique, Felipe, por favor. Resista e fuja. Por quê? Você pode ler o motivo? Por quê? Eu não sei para o que Deus te chamou. Eu sei que você tem um chamado pessoal e intransferível para honrar. E é uma coisa interessante, porque eu olho para mim, lembrando da música aqui, do pessoal aqui, que eu citei agora há pouco. Espera aí, eu me despedi dos meus pais, eu queimei minha carroça, eu afundei meu barco, eu não tenho mais para onde ir, eu pulei o muro, eu já estou do outro lado, eu não tenho mais para onde eu irei, Deus. Eu tenho agora que honrar isso. Daqui a pouco eu morro, e que legado eu estou deixando, que influência eu estou gerando. E aí? Ontem eu estava feliz da vida, meu filho disse, postei até no Facebook, meu filho de 7 anos falando: papai, vamos jogar xadrez. Meu Deus, um garoto de 7 anos chamando o pai para jogar xadrez. Até deixei ele ganhar, eu estava tão feliz. Então, nesse caso, eu olhei para aquilo, mas por quê? Porque xadrez faz parte do repertório dele. Por quê? Porque o pai incute na cabeça dele jogar xadrez. Se o pai também ficasse cantando proibidão, se lá em casa ficasse novinha senta pampa, e aí? E é engraçado, né? Que a gente incentiva a novinha para sentar a pampa, mas aí se a novinha sentar a pampa, depois de 9 meses você vê o resultado. Deu para entender? E aí vem todo mundo: mas é absurdo, é absurdo, é absurdo. Cadê esse pessoal para bater de frente com o que a mídia divulga? Estímulo e resposta. Estímulo e resposta. E aí você olha para uma situação dessa, sabe? E às vezes não se dá conta. Temos um chamado para honrar, intransferível. Se você olhar o capítulo 13, versículo 5, você vê a alegria dos pais. A mulher não podia ser mãe, um anjo aparece para a mulher, e aí vem a informação: olha, eis que tu conceberás e terás um filho cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Deus, quando te chamou, Ele te chamou para edificação de vidas. Deus, quando Ele te chamou para libertação de pessoas. Deus, quando te chamou, Ele te chamou para sacudir essa terra. Honre isso. Eu não merecia estar aqui falando para vocês. Gente, para vocês terem uma ideia, eu conheci a bebida, da idade do meu filho eu já sabia o gosto de cerveja. Eu já sabia o gosto de conhaque Dreia.
Eu já sabia o gosto de caipirinha. O último gole que eu dei de bebida alcoólica foi aos 20 anos. Olha quanto tempo. Eu já cheguei a ser carregado para casa. E hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Eu não mereço isso. Eu preciso honrar isso. Eu não tive o privilégio que meu filho teve. E aí você olha para algumas situações assim, gente, Deus está te dando uma chance, Deus está te dando uma oportunidade. Um monte de homem aí tomando balão de mulher, Deus te deu uma esposa decente. Um monte de marido aí que, por exemplo, está trazendo doença venérea para dentro de casa. Você tem um marido crente. Vamos honrar isso. Vamos honrar isso. Deus trouxe a gente para fazer o que Ele quer fazer na nossa sociedade. Aquele clique agora que a gente vai aumentar um pouco a velocidade. Por favor. Resista e fuja. Por quê? Estou eu no meu trabalho. Aí de repente os caras... Eu trabalho tomando conta de um vestiário, né? Aí aquele monte de peão, não sei qual é a parte pior, o vestiário das mulheres ou dos homens, né? Aí a gente está trocando uma ideia, daqui a pouco vem um assunto de pornografia. Eu falei assim, cara, olha só. Para mim, o filme pornográfico é igual o filme do Rambo. Aí a galera já olha assim, o cara ele entra sozinho, num quartel, cheio de gente armada. E ele pá, todo mundo morre, menos ele. Ele tá na moto, o nego tá... Nada acontece. Ele faz assim, derruba um cara lá não sei onde. Aí o cara vai ver um negócio desse. Aí vai ter problema. Porque ali tem artistas. Na obra de arte, o cara do Kung Fu voa, gente. E aí a galera olhando assim, porque o pessoal pensa que eu sou crente, eu vou vir com um discurso moralista. Tu tá com Satanás, às vezes até tá mesmo. Mas assim, eu não vou falar. Aí o que acontece? Tu tá com Satanás, não sei o que, isso é o demônio. Não, olha só, pensa comigo. Tu vai se alimentar de um negócio desse. Aí tu vai trazer a ideia do Rambo para a vida real. Vem com uma metralhadora e entra num quartel para tu ver o que acontece contigo. Aí, pô, gente... Estou fazendo essa analogia porque não dá para entrar em detalhes, isso aqui não é encontro de casais. Agora pensa comigo o seguinte, aí o cara vai viver na frustração. E o pior, quando vai ver, na minha adolescência, o vício de pornografia era uma revista, e era uma coisa quase tráfico de drogas, porque o cara tinha 14 anos e ele não podia comprar nada na banca. Tinha que ter um cara maior de idade para comprar o negócio. E aí o cara maior de idade comprava. E aí era aquela imagem estática. Acabou. Hoje um garoto da idade do meu filho, se tiver acesso a um negócio desse, são videozinhos de 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 5 segundos, um vídeo depois do outro, um vídeo depois do outro, vai fritando o cérebro da criança. Do adulto também. E aí, eu já aconselhei casais que o camarada, ele estava disfuncional por causa disso. Eu não acreditei, porque na minha ideia, pornografia é aquele negócio lá de 1980, hoje é outra coisa. Aí às vezes está todo mundo com a cognição prejudicada. Aí eu falei, sabe o que é interessante? O cara passa 2-3 horas no negócio desse, são 2-3 horas que ele não estuda, são 2-3 horas que ele não se prepara para um concurso, são 2-3 horas que não cuida da casa, são 2-3 horas que ele não toma um banho, e a vida dele vai ficando pior. Aí os caras arregalaram os olhos e ficaram assim, por quê? Ninguém está esperando um crente falar desse jeito. As pessoas não conseguem perceber, isso que eu estou falando para você, eu falo para mim. O problema do pecado não tem a ver que, Deus, porque Deus vai ficar chateado, você é só mais um que vai pecar diante dele, ele vê um monte de gente pecando, ele não vai deixar de ser Deus por causa disso, ele não vai deixar de controlar o universo. Agora só tem um pequeno problema, a sua colheita vai chegar, esse é o problema, esse é o caso. O problema é que quando a pessoa vai ver
um fenômeno chamado de sensibilização vai acontecer. E aí, assim como o camarada que fica tolerante com a bebida, fica tolerante com a droga, é o cara que fica tolerante também com a pornografia. Aí um dia é uma coisa, no outro dia é uma coisa um pouco mais bizarra, no outro dia é uma coisa um pouco mais bizarra, daqui a pouco aquele cara não é mais gente. Aí a mesma sociedade hipócrita que a gente vive, que incentiva você a fazer isso, depois te chama de monstro, e que você tem que ser preso. Só que você foi adestrado para se tornar um monstro. Não sei se deu para entender. Esse é o caso. Critica-se tanto a objetificação da mulher, com a mulher se comportando como objeto. Percebeu? Então, as tentações, elas prejudicam a sua jornada, e elas atrapalham a sua missão. A minha preocupação com o pecado não tem a ver com o que vão dizer de mim. Primeiro, o que alguém pode falar de mim? Está todo mundo devendo. E eu tenho medo até dos mais certinhos. Os mais certinhos são os que mais me preocupam. Está todo mundo devendo. Quem vai para o céu em dia quando morrer? Só que à medida que eu vou me deixando levar, é menos condições que eu tenho de cumprir a minha missão, é menos energia que eu tenho para fazer o que tem que ser feito, é menos condições que eu tenho de inspirar o meu filho. Eu tenho uma criança que abre o meu celular, eu tenho uma criança que entra no meu computador. Essa é a questão. Entende? Então muitas vezes a gente não se dá conta. E aí você olha o versículo 20 do capítulo 19, do capítulo 16, versículo 19 e 20 do capítulo 16. Leia comigo, por favor. 19 e 20. Olha só. Gente, esse texto aqui é um dos textos que mais me aperta o coração. O irmão do teclado tá avisado sobre aquela parada que eu pedi? Tá? Então beleza. Aí nisso, olha só. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Vocês devem lembrar, né? Sansão que se deixou levar pela menina, Sansão que depois se envolveu com uma prostituta, Sansão que ficou apaixonado por Dalila, Sansão que contou seu segredo para Dalila, Sansão que comeu mel tirando de um morto quando ele não podia, Sansão que encheu a cara quando não podia. E aí um abismo foi trazendo outro abismo. E aí nesse caso aqui, chegou uma hora que ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Ele estava dormindo com o inimigo aconchegado diante do mal. E ela chamou um homem, rapou-lhe as 7 tranças e o cabelo da sua cabeça. Cabelo da sua cabeça que não deveria passar navalha. De quando o anjo... Gente, quantas irmãs aqui recebem visita de anjo, pode dizer, você vai ficar grávida? Geralmente é um beta HCG e a mulher está nervosa com aquele negócio. Mas assim... um anjo contou à mulher, você vai conceber, o seu filho vai ser um grande libertador, o cara que nasceu para trazer alegria e liberdade, agora está aqui, esculachado, arrebentado, indo para o buraco. Gente, quando eu vi a mídia falando do pastor que foi preso, porque ele estava compartilhando material pornográfico infantil, ele nasceu assim, irmãos? Não. Ele nasceu fazendo isso? O pedófilo nasce pedófilo? Não. Passo a passo, dia a dia. O traficante não nasceu traficante. O político corrupto não nasceu político corrupto. Eu não sei se dá para perceber. Nós nos tornamos aquilo que fazemos. E nós vamos ficando cada vez melhores naquilo que fazemos repetidamente. E aí você olha para esse caso aqui, Sansão, eles estão vindo, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a força. Versículo 20, guarda esse versículo. Quando você for pecar hoje, ou for pecar essa semana, lembre-se desse versículo. E disse ela, porque é o que vem na minha mente, gente, e é bom porque a gente nem peca com tanta vontade mais, às vezes nem consegue pecar. Olha aqui, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou ele do seu sono.
Aí diz aqui o texto: e disse: sairei aí desta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele ainda achou, porque ele pregava e pessoas se convertiam, porque ele tocava e pessoas choravam, porque ele administrava a igreja como ninguém, porque ele evangelizava na rua e pessoas eram libertas de demônio, ele achava que ele estava bem. Mas chegou uma hora que ele precisou ser confrontado com um choque de realidade. O Senhor não estava mais com ele. Que Deus me guarde nesse dia, que Deus te guarde nesse dia. E nesse caso aqui, irmãos, eu não sei se dá para você perceber, o cara que nasceu para ser grande, o cara que nasceu para ser gigante, o cara que nasceu para ser o cara, com as próprias mãos se prejudicou, com os próprios pés caminhou para a sua ruína, com os próprios olhos foi para a cegueira. Do que se queixa o homem, queixa dos seus próprios pecados. Deus do céu, era para ser uma palavra de encorajamento, desculpa, gente. Sabe, vamos meditar um pouco nisso. Resista e fuja. Não sei quem é quem, não sei o que Deus está falando com cada um, eu sei o que Deus está falando comigo. Resista e fuja. Eu sei o que eu tenho que resistir, e eu sei do que eu tenho que fugir. Eu não sei do que você tem que resistir, eu não sei do que você tem que fugir. Eu não sei. Eu não sei se de repente é aquela feijoada de mamãe, eu não sei se é isso. Eu não sei se de repente é aquele problema lá no trabalho. Não, mas ninguém está vendo, é assim mesmo, eu não sei o que é. Eu não sei se é aquela colega da faculdade, não sei se é aquele colega que sempre almoça com você, eu não sei. Resista e fuja, porque uma hora a fatura vai chegar. E isso não é só para você, é para mim também. Ou será que esses pastores aí que estão servindo de chacota na televisão, será que um dia eles não estiveram igual a mim, trazendo uma palavra de desafio para a igreja, de alerta? Eu não sei se dá para perceber. E Felipe, aquele clique, aí você verifica no versículo 28, resista e fuja. Você pode ler? O versículo 28 é tremendo. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só desta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E aí eu lembro de um louvor do Ministério Ipiranga: uma chance igual a esta talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer no teu espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce espírito. Que a minha vida seja a tua vida em mim. E aí ele, naquele momento, lembra? Clama a mim e responder-te-ei. Porque ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que ainda fumega. Deus não é o Deus de uma ou de 2 chances. Deus é Pai. Ele não vai abandonar seus filhos. E aí eu gostaria, sabe, evite quedas. Mas caso de repente você já tenha se envolvido com algumas coisas que eu acabei de falar aqui, levante-se e continue. Vou falar do pudim de leite porque a gente consegue, assim, falar de pudim de leite é mais fácil do que falar de pornografia, né? Então, sabe, eu estava na dieta, mas a vovó fez um pudim. Ela falou que eu estava muito magrinho e aquele pudim estava tão gostoso, pastor, quebrei a dieta. Quer saber? Não dá mais. Não. Você comeu o pudim, não comeu? Volta para a fila. Volta para a fila. Leandra, minha esposa, me encarna porque ela fala que eu sou um cara que faz musculação, que tem que dizer que faz musculação. Tá
10 anos na academia e não muda nada. Eu falei, mas daqui a 60 anos vão olhar para mim e para você que não malha, você vai ver a diferença. E calma, ele sentiu, né? Mas assim, onde eu quero chegar com isso? Tô todo dia lá, fazendo meu exercíciozinho, bebendo a minha água, cuidando de mim. Cheguei lá? Não, mas não fiquei aqui e nem permaneci lá atrás, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Estudou para o concurso, não passou? Estuda de novo. Mas eu faltei esses dias, fiquei desanimado. Volta. Sansão mesmo cego, mesmo sendo escarnecido, esculachado, porque quanto mais alto, maior o tombo. Ele era o líder de Israel, ele era o cara que fazia e acontecia. Agora está todo mundo zombando dele, mas ainda assim, quebrantado, humilhado, foi lá. Senhor, me dá mais uma chance. Deus tem uma nova história para a sua vida e para a minha vida. Aquele clique maroto. Recapitulando o que a gente, se você puder ficar de pé, recapitulando o que a gente falou aqui. Número 1, consagrar-se a Deus, mas cuidar de Israel era igual a quê? Mas recompensa imediata, mais arrogância se tornou o quê? Mas com persistência, foco e humildade, nós chegamos ao quê? E aí eu não sei se deu para você perceber que com persistência e foco, ele teve um monte de outros resultados, mas com humildade quebrantada, ele conseguiu algo que ele poderia ter conseguido muito mais, se ele tivesse começado do jeito que ele terminou. Até eu ser acometido do diagnóstico de depressão, eu achava que eu era inquebrável. Eu me desgastava com todo mundo, eu queria provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Eu discutia com um, discutia com o outro e tudo tal. Aí depois da depressão eu reparei, não sou de aço. Aí quando tem aqueles crentes que são carne de pescoço, né? Fala com a minha mão, não tem mais o que fazer, não gosto da energia não. Vou ficar me explicando e me defendendo para gente que quer minha cabeça. Essa gente não quer resolver. Cada um, beleza, vai lá. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu precisei quebrar para mudar. Que você não precise quebrar para mudar. Que a mulher não precise ir embora para eu me tornar um bom marido. Que o meu filho não precise ser adotado por um traficante para eu ser um melhor pai. Que eu não precise ser fichado na polícia para abandonar a pornografia. Que eu não precise ter pré-diabetes para precisar cuidar da minha saúde e vigiar na minha alimentação. Que eu não precise frear na curva e acabar batendo com o meu carro. E aí, nesse momento, aquele último clique, Felipe, resiste e fuja. Deus chamou você para influenciar. Sabe, você tem um ministério para honrar. Você não pode se deixar atrapalhar pelas tentações, mas ainda assim você tem um Deus que é Pai. Meu filho, quando erra, não deixa de ser meu filho. E eu não faço nada pelo meu filho porque ele é bonzinho. Eu faço porque ele é meu filho e eu o amo. E Deus ama você. Deus quer o melhor para você. Deus quer que você voe como águia. Deus não quer que você se atrapalhe com o próprio pecado. Que nós nos livremos de tudo aquilo que nos embaraça. Que nós nos livremos de todo o pecado que nos assedia e que nós corramos rumo à vocação que nos é proposta. Amém? Eu gostaria que você estivesse meditando nesse hino, pode projetar lá, e que eu e você pudéssemos estar falando isso para Deus. Em Lá maior, em Sol. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja amor, ainda que seja que me una a ti, Senhor,
sempre de súplica, sempre de súplica, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na paz e descanso a mim, paz e descanso, teus braços não, teus braços não, sempre de súplica, rasga teu peito, o segredo é ficar perto do Pai, mais perto, mais perto, quero estar, mais perto, quero estar, meu Deus. Minha alma canta a ti, Senhor, cheia de gratidão, por teu amor. Eu sempre de suplicar, Senhor. Ah, Deus, guarda o nosso coração, guarda a nossa família, guarda a nossa casa, guarda o nosso ministério, guarda a nossa juventude, Deus. O mundo está em trevas, Pai. Meu Deus, de ti. E quando a morte enfim, né? E quando Deus falar, acabou, me vieste amar, não é o nosso fim, é um outro começo. Com você, e nós vamos entregar o fruto do trabalho nas nossas mãos. E então me alegrarei, e nós vamos dizer: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, perto de ti, meu Deus. Deus de ti. Amém. Deus abençoe.